e que todos os que vieram com sinceridade, fé de coração, sejam por Ti abençoados, e que tudo que nós fizermos aqui, Senhor, sirva para a Tua glória, a Tua honra, Teu louvor. O Senhor seja exaltado através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és. Tu és. Cante para Deus, quem me Quem guia. me guia. Se a tempestade Se a tempestade me alcançar, Tu és Tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir a tua mão, me traz à me tona, traz à tona pra respirar e me faz e andar me faz andar sobre as águas. sobre as águas. Tu és o Deus, Tu és o Deus da minha salvação. és o meu dono, És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. se o mar me submergir, Seu mar me submergir a tua, me traz à tona, respirar e me faz andar sobre as águas. sobre as águas. Tu és o Deus, És salvação, és o meu dono, És o meu dom, a minha canção minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Se o mar me submergir, Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona, me traz à tona pra respirar e me faz andar faz andar sobre as águas. da minha salvação. Minha salvação, És o meu dono, a minha canção minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Com os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por este privilégio de podermos te buscar. Nos abençoe, perdoa os nossos pecados, falhas, iniquidades, e que possamos nos aproximar de Ti de todo o coração, para que o Senhor se deixe achar, que possamos agradá-lo, honrá-lo, que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, graças a Deus. Eu queria dar uma orientação muito importante. Lucas capítulo 10. Depois nós vamos buscar a presença de Deus no final da reunião. Uma oração por quem precisa de socorro. Lucas capítulo 10. Senhor Jesus, até me acostumar com o peso dessa cruz,
resplandecendo em meu rosto a tua luz. Muitas batalhas eu vou enfrentar. Cante para Deus. Quero aprender a ser somente servo, e te obedecer. E se preciso for, por teu amor morrer, ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender com mais fé. Cante para Deus. Quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria em holocausto, e assim quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Graças a Deus. Olhe um pouquinho para cá, se você quer ser abençoado, preste atenção, se concentra, abra o coração, absorva, para que Deus possa falar com você. Esse é o momento mais importante da reunião, é quando nós transmitimos, né, a palavra de Deus. Ora, de um modo geral, é muito ruim quando o ser humano ele tem oportunidades na vida, e oportunidades corretas, justas, e ele desperdiça as oportunidades. Muitas pessoas na vida tiveram oportunidades para vários aspectos, e elas desperdiçaram, elas perderam a oportunidade. Então, tem gente que olha para trás e se lamenta. Puxa vida, eu tive a oportunidade de casar, por exemplo, com uma pessoa que era ideal, eu não casei. Eu tive a oportunidade de aquele trabalho, eu tive a oportunidade disso, eu tive a oportunidade daquilo. Tem gente que perdeu oportunidade na vida e às vezes se lamenta. Quando nós, a pessoa tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a verdade, ela tem que ter muito cuidado para não perder as oportunidades que tem. Agora ela conhece a verdade, agora ela conhece a palavra de Deus, e ela tem que lembrar-se das oportunidades que Deus lhe dá, e sempre ver o aspecto espiritual em primeiro lugar, para que não seja um cristão, uma pessoa cristã, mesmo tendo conhecimento da verdade, amanhã se lamente,
e diga: puxa vida, eu desperdicei. Então tem cristãos, pessoas que estiveram na presença de Deus, e quando falo presença de Deus, ouvir a verdade, a gente tem que sempre tirar fora aquelas pessoas que estão em lugares de engano, de mentira, o evangelho corrompido. Eu não considero isso verdade, eu não considero isso, não. Estou falando de pessoas que tiveram uma chance de estar na presença de Deus e elas desperdiçaram, e hoje estão por aí, caídas, prostradas, sem força, se lamentando, porque elas tiveram a oportunidade de estar na presença de Deus, de buscar a Deus, e elas desperdiçaram, elas não deram valor àquilo. E pessoas que tiveram a chance de servir a Deus, e elas desperdiçaram, não valorizaram uma oportunidade que tiveram de servir a Deus. Hoje elas choram porque não estão servindo a Deus, porque quando tiveram a oportunidade desprezaram. Então, como cristãos, nós temos que lembrar que temos a vida é uma só. Ninguém vive duas vezes, é uma vida só. Lembrar que o tempo passa rápido, é curto. E agora com Deus, eu tenho que saber valorizar todas as oportunidades que eu tenho, começando pelo aspecto espiritual. Então existe oportunidade para receber, e existe oportunidade para dar. Então Maria, Lázaro, tinha duas irmãs, depois eu vou ler o texto. Uma se chamava Maria, a outra se chamava Marta. Maria ficou marcada na Bíblia como um testemunho extraordinário, porque quando ela teve a oportunidade de receber, ela se agarrou com aquilo. Quando ela teve a oportunidade de dar, ela também se empenhou para aquilo. Então, às vezes, você vê cristãos, eles têm a oportunidade de buscar a Deus, mas eles desprezam. Nós estamos aqui hoje, não quer dizer que todo mundo que está aqui valoriza com todas as forças, não é isso. Nós temos que lembrar, hoje nós estamos aqui podendo participar de um culto. Tem cristãos dentro de hospitais, tem cristãos que às vezes estão lá numa UTI, numa CTI, em coma, tem outros que estão internados, tem outros que às vezes estão lá entre a vida e a morte, outros estão prostrados, não podem andar. Muitos deles gostariam muito de estar aqui, de estar dentro de um culto, dentro de uma igreja, orando, buscando, ouvindo a palavra de Deus. Eles não estão. Eles não estão. Muitas pessoas esquecem que as oportunidades que são dadas, elas têm que ser agarradas, começando no aspecto espiritual. Então vamos ler aqui Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Olhe um pouquinho para mim, depois a gente lê o restante. Então Jesus foi convidado a se hospedar na casa de Marta. Então lá vivia Marta, Maria, Lázaro vivia.
Jesus entrou na casa delas, se hospedou lá. O Filho de Deus, o Senhor. Qual era a visão de Maria? A visão de Maria era a mesma visão que nós temos que ter. Eu estou tendo uma oportunidade extraordinária. O Filho de Deus está aqui dentro da minha casa. O que fez Maria? Assentou-se aos pés de Jesus. Era a oportunidade de receber. Ele tem algo para dar, então eu estou tendo chance de receber. Então ela assentou-se para ouvir os ensinamentos de Jesus. Aquilo se tornou mais importante. Ela entendeu que o aspecto espiritual, a oportunidade de receber, era muito importante. Então ela sentou-se para receber o que Jesus tinha para dar. Por quê? Porque ela estava com a visão correta. E Jesus deixou isso claro, Jesus confirmou isso. Jesus confirmou. Então, eu tenho oportunidade de receber. Você tem oportunidade de orar, ore. Você tem oportunidade de receber oração, receba. Você tem oportunidade de ler a Bíblia, de se alimentar, se alimente. Você tem oportunidade de ouvir pregação de homens ou mulheres de Deus que realmente têm uma direção do Espírito Santo. Eu vou aproveitar. Você tem oportunidade de ter o seu momento com Deus. Você tem oportunidade de estar na presença de Deus. O que você tem recebido de oportunidade para receber espiritualmente alguma coisa? Eu vou pegar as oportunidades. Inteligência. Eu vou pegar as oportunidades. Eu vou pegar, eu não vou desperdiçar. Porque Deus está me dando oportunidade. Eu tenho que me agarrar com essas oportunidades. Se não tiver essa visão, espiritualmente falando, vai viver como um cristão que tem oportunidade aqui, tem oportunidade ali, tem oportunidade lá, e despreza, desperdiça, não dá valor, valoriza outras coisas a mais. Deus não vai ficar colocando na nossa mão oportunidades se a gente desperdiça. Nunca, Ele não vai fazer isso. Jesus, numa ocasião, disse: não lanceis pérola aos porcos. O que Jesus quis dizer? Estava chamando as pessoas de porcos? Não. Jesus estava querendo dizer: não pegue as coisas preciosas do reino de Deus e lance para quem não vai ter interesse, para quem não vai valorizar, para quem não vai dar valor. Isso tem que ser vivido. Isso tem que ser vivido. Eu, como pastor, por exemplo, eu não vou ficar, e nem vou ficar insistindo em pregar para alguém que eu estou vendo que não tem interesse de forma alguma. Por que eu vou fazer isso? Não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer? Porque Jesus disse isso. Jesus deu como se uma ordem aos seus discípulos, dizendo: não lanceis pérola aos porcos, nem deis aos cães aquilo que é sagrado. Jesus quis dizer o seguinte: não fiquem pegando as coisas preciosas do reino de Deus, e lançando para quem não tem interesse, para quem não vai dar valor, para quem não quer, não faça. Isso é uma ordem. Então isso tem que ser seguido. Isso tem que ser seguido pelos seus discípulos, pelos seus seguidores e pelos seus servos. Então você, como cristão, eu, todos nós temos que entender que existe oportunidade para a gente receber. Então Deus nos dá a oportunidade para receber, para a gente receber. Então, quais são as oportunidades que eu tenho para receber? Vou me agarrar com elas. Maria fez isso. Ela assentou-se e ficou lá para receber. Eu estou tendo uma chance aqui extraordinária. Não vou jogar fora. Porque essa é a visão dela. A irmã dela não tinha essa visão.
como muitos cristãos não têm. Por que não põe o aspecto espiritual em primeiro lugar? Porque não foca o espiritual em primeiro lugar. Aí a Bíblia fala de Marta, versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Qual era a visão dela? Olha um pouquinho para mim. A visão espiritual de Marta era uma miséria, era muito ruim. Porque agora o Senhor está dentro da casa dela. E ela, o que considerou? As tarefas aqui em casa são mais importantes. E ela corria de um lado para o outro, ocupada com os seus afazeres. Por quê? Porque ela não tinha visão espiritual. Então nós temos na vida afazeres, obrigações, compromissos, deveres. Nós temos. Mas o aspecto espiritual ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Agora você fala assim, o cristão, ele tem direito de descanso, direito de ter o seu momento de lazer, tem. Mas não tem nada mais importante para um cristão fazer num domingo, por exemplo, do que buscar a Deus, do que estar na presença de Deus, do que glorificar a Deus, do que ouvir a palavra de Deus, do que estar dentro de uma igreja para buscar um crescimento espiritual. E não tem. Tem cristãos que eles não veem assim, tem cristãos que não veem assim. Eles pensam que o culto é um negócio que tem que ficar em segundo plano, terceiro plano, lá atrás. Eu tenho outras coisas a fazer. Eu tenho outras coisas mais importantes a fazer. Muitos hoje estão no chão espiritualmente. Muitos voltaram para o mundo, muitos estão em trevas, muitos estão debaixo dos pés do diabo, porque eles tiveram oportunidade e eles desprezaram daqui, desvalorizaram dali, mostraram que eles tinham interesses maiores em outras coisas, tinha coisas mais importantes para eles. E Deus não trabalha como muita gente pensa. Tem muita gente que pensa que Deus é alguém que fica correndo atrás da gente, implorando para a gente aceitar, buscar, crer. Deus não trabalha assim. É só você ver a Bíblia. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A Bíblia diz, o Senhor está convosco enquanto vós estiver com Ele. Deus não trabalha como muita gente pensa. E, infelizmente, até como muitos pastores pensam. Porque tem pastores que pensam que pregar o Evangelho é viver trabalhando e vendendo banana no final da feira. Vendendo banana no final da feira. E eles vivem a implorar que as pessoas aceitem, implorar. Não funciona assim. Jesus disse, ide, pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado, será condenado. Acabou. Então, não é tarefa do pastor implorar para alguém aceitar o Evangelho. Não é a função do pastor. O pastor tem que pregar o Evangelho. Quem creu? Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Quem não creu? A responsabilidade dele. Então, Deus não trabalha como muita gente pensa, que ele fica implorando a um e a outro para dar valor à presença dele, dar valor à palavra dele, dar valor ao que ele promete, dar valor ao seu poder. Não, Deus não trabalha assim. Então, enquanto uma assentou-se, como quem diz, chance, oportunidade extraordinária de receber, não tem nada mais importante para fazer, a outra corria de um lado para o outro, agitada, preocupada com os seus afazeres. Ela podia fazer depois. Ela podia muito bem dizer, não, agora não é hora de correr aqui com tarefas, agora é hora de eu me assentar para receber, para me agarrar com a chance que eu estou recebendo. Não. Ela corria de um lado para o outro.
E era tão miserável na visão espiritual que foi falar com Jesus. Ainda foi reclamar com Jesus. Como se a irmã dela e Jesus estivessem errados, e disse assim. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas? Quer dizer, o senhor não se incomoda, não? Não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, olha só, ordena-lhe que venha me ajudar. Ela ainda queria que Jesus ordenasse a irmã dela, que estava sentada para receber o que ele tinha, saísse dali e fosse para a mesma situação que ela, correr de um lado para o outro. Então, olhe um pouquinho para mim. Então, como cristãos, na vida, né? Na vida de um modo geral, quando a gente tem oportunidades justas, honestas, agradáveis a Deus, a gente tem que pegar. A gente tem que pegar. Deixei passar. Não. Lá na frente vai se lamentar. Por que deixou passar? Então pega. Isso de um modo geral. A partir do momento que conhecemos a verdade, agora nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a verdade, agora a gente entende que a vida espiritual, ela tem que estar em primeiro lugar. Ela tem que estar acima de tudo. Então, o foco principal é o espiritual. Eu não estou falando aqui de vida profissional, financeira, material, conjugal, sentimental, familiar. Eu estou falando espiritual. Então, você tem que ter sempre a visão do aspecto espiritual em primeiro lugar. Então, a minha vida espiritual, ela tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho deveres, afazeres, obrigações, enfim, mas minha vida espiritual. O que eu tenho feito com as oportunidades espiritualmente que eu estou recebendo? Eu estou pegando, valorizando e aproveitando? Ou eu estou jogando fora? Deus fala comigo, eu jogo fora. Deus usa alguém, eu jogo fora. Eu tenho chance de buscar, de estar na presença de Deus, eu desperdiço. Eu tenho chance de orar, eu não oro. Eu tenho chance disso, daquilo. Quer dizer, eu tenho tido oportunidades para receber. E o que eu tenho feito com isso? Eu tenho jogado fora ou eu tenho aproveitado? Quem aproveita vai se fortalecendo, vai se tornando mais forte, vai crescendo espiritualmente, porque está tendo oportunidade, está pegando, está se agarrando com ela, está dando valor, está aproveitando. Isso vai trazer frutos. A força vai ser maior, a fé vai ser maior, a confiança vai ser maior, a sabedoria espiritual vai ser maior. Claro, por quê? Porque as oportunidades que Deus dá, elas são acompanhadas de bênçãos. Então, eu vou lá no culto fielmente buscar a Deus. Eu vou na reunião hoje, não importa se tem uma, se tem duas, se tem 10, se tem não sei quantas. Eu vou lá buscar a Deus de coração. Está tendo oportunidade? Aquela oportunidade vem acompanhada de bênçãos. Eu pego a oportunidade, as bênçãos também vêm. Eu orei, eu tive a oportunidade de orar, ou eu vou orar. Eu tive a oportunidade de receber oração, eu vou receber oração. Eu tive a oportunidade de ouvir uma pregação, uma orientação, uma instrução que vem de Deus. Eu pego. Então, quando você pega aquelas oportunidades, as bênçãos que vêm com elas, vêm sobre a sua vida, porque Deus não trabalha à toa. Deus não faz nada inutilmente. Nada vezes nada. Absolutamente nada. Todas as oportunidades que nós temos, elas vão trazer alguma bênção conosco, junto. E quando nós agarramos, nós somos abençoados.
quando desperdiçamos, então é como se nós estivéssemos jogando fora aquelas bênçãos. Deus não aceita isso. Deus não aceita isso. Por isso que muitas pessoas estão por aí a se lamentar porque tiveram chance, se lamentar porque tiveram oportunidade, desprezaram, não quiseram, jogaram fora. Eu, como pastor, eu tenho oportunidade para receber e eu tenho oportunidade para dar. Como cristão, você tem oportunidade para receber espiritualmente e você também tem oportunidade para dar. Então, o que Jesus respondeu? Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, porque a irmã Marta foi lá achando que ela estava com a visão correta. Não, eu que estou correta aqui, os afazeres são mais importantes, cuidar dos afazeres é mais importante do que ouvir o que o Filho de Deus tem para dar. Eu estou com razão. Senhor, o Senhor não se importa não? O Senhor não se importa, ordena, manda minha irmã vir me ajudar. Jesus então respondeu: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será o quê? Tirada. Por que não será tirada? Porque se tratava do aspecto espiritual. Maria estava mostrando que o aspecto espiritual, as coisas do reino de Deus, eram mais importantes e valiosas do que qualquer outra coisa na vida. Jesus disse: esta parte não será tirada. Essa não será tirada. Então, primeira coisa que você tem que analisar: eu tenho tido oportunidades de receber, acima de tudo, no aspecto espiritual, estou falando. Então, cada um individualmente, você tem que ver qual oportunidade, o que eu tenho feito com as oportunidades que eu tenho recebido. Ou às vezes eu tenho oportunidade de ficar lá 10 minutos, falar com Deus, de orar, buscar a direção de Deus, meditar na palavra de Deus, me envolver com Deus. Eu não faço. Eu tenho oportunidade, mas não faço. Outro diz: não, eu tenho oportunidade de ir na igreja. Tem gente dentro do hospital que queria ir, não pode. Eu tenho oportunidade de ir para o culto. Não, não vou não, hoje está frio. Hoje o tempo está nublado. Não, não vou não. Hoje tem um churrasquinho. Não, não vou não. Hoje tem um chazinho de panela, não sei que hora, mas eu quero me preparar antes, então não vou no culto não. O chazinho de panela é 3 da tarde, mas eu prefiro acordar, tal. Não vou no culto não. Enfim, tem gente que tem oportunidade de receber, de crescer, de se fortalecer. Não quero, despreza, não valoriza. Não tem jeito. Amanhã, futuramente, essas pessoas vão se lamentar, porque tiveram oportunidade e desprezaram, e jogaram fora. Marta, na hora que Jesus precisou, foi lá para ressuscitar o irmão dela, aí ela também acompanhou Jesus. Eles eram sepultados dentro de uma caverna, fechava-se com uma pedra, uma rocha. E Jesus chegou lá com alguns discípulos e disse: tirai a pedra. Quando tirou a pedra, veio o mau cheiro, vários cadáveres lá dentro. Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando ela sentiu aquele mau cheiro, ela não teve fé nenhuma. Uma mulher vazia, uma mulher sem fé. Ela disse: Senhor, já cheira mal, já são de 4 dias. Como quem diz: o Senhor não tem poder para ressuscitar meu irmão. Todas as pessoas
que jogam fora as oportunidades de receber, vai chegar um momento na vida que elas vão se lamentar, não tem jeito, elas vão se lamentar. Elas vão dizer: puxa vida, eu devia ter orado mais. Puxa vida, eu devia ter buscado mais. Puxa vida, eu devia ter me envolvido mais com Deus. Puxa vida, eu devia ter dado ouvido. Elas vão se lamentar. Porque alguma coisa vai acontecer, e quando acontecer, elas vão ver que não estão tendo força, fé suficiente, confiança suficiente. Alguma coisa elas vão ver que faltou. Faltou, não tive. Sem falar daqueles que estão por aí. E outros que já até partiram dessa vida e perderam salvação e perderam muita coisa. Então nós temos que lembrar que Deus nos dá oportunidade para receber, e Ele vai nos dar oportunidade para dar. Quando Marta desprezou a oportunidade de receber o que Jesus tinha para dar, depois ela passou vergonha, porque ela não tinha fé nenhuma de que Jesus podia ressuscitar o irmão dela. Jesus disse: eu não te disse que se você creres, verás a glória de Deus? Como quem disse: dependesse de você, já era, teu irmão ia ficar morto. Aí ele chegou na frente da caverna e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu. Então, uma tinha força e fé, a outra não tinha. Então, não jogue fora as oportunidades. Deus também nos dá oportunidade para a gente dar. Esta mesma Maria, abra sua Bíblia, Lucas 7,36. É só voltar alguns capítulos. Esta mesma Maria, que assentou-se para ouvir Jesus pregar, ela, quando teve chance, ela fez a parte dela muito bem. Diz a Bíblia, Lucas 7,37, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungentos, estando por detrás aos seus pés, chorando, rogava-lhe com as suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Então, aquela mulher chamada Maria, o que ela fez? Ela teve a oportunidade de estar onde Jesus estava. E o que ela fez? Ela queria demonstrar sua fé, seu amor, sua gratidão, sua consideração. Ela foi lá, pegou um vaso de alabastro que custava muito caro, custava o salário de um ano, né, de trabalho. Ela quebrou aquele vaso com aquele perfume, ungiu Jesus e secou com os pés. Por quê? Porque oportunidade para dar. Oportunidade para dar. Então, esse mesmo Deus, olha um pouquinho para mim, esse mesmo Deus, que nos dá a oportunidade de ouvir, de receber sua presença, sua orientação, suas bênçãos, sua instrução, sua força e tantas coisas, Ele também nos dá a oportunidade para a gente dar em relação a Ele e dar em relação às pessoas. E quando eu falo dar, não estou me referindo simplesmente à oferta, o dízimo, não. Você tem oportunidade de dar, tanto para Deus como em relação às pessoas. O que você tem feito com a oportunidade que você tem? Às vezes você tem a oportunidade de orar por alguém, você não ora. Tem gente que não ora. Às vezes você tem a oportunidade de transmitir a palavra de Deus para alguém, não faz. Às vezes você tem a oportunidade de abençoar alguém, não abençoa. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos.
quais são as oportunidades que temos em relação a dar, tanto para Deus como em relação às pessoas. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu tenho de dar, de oferecer. Então, por exemplo, eu venho fazer o culto. Não vou vir fazer o culto amarrado. Vou vir fazer o culto de qualquer maneira. Tem que agradecer a Deus pelo privilégio de pregar a palavra dele. Tem pastores que estão presos em muitos países, não porque cometeram crimes. Tem pastores que estão presos na China, existem milhares em outros países. Eles estão presos. Hoje é um domingo, eles estão dentro da cadeia. Por quê? Porque cometeram crime? Não. Porque estavam pregando a verdade. E agora estão presos. Então tem pastor que hoje está dentro de uma cadeia. Ele queria muito estar na igreja dele pregando, mas ele está preso. Ele está preso. Tem pastores por aí que estão doentes, às vezes dentro de um hospital. Tem pastores por aí que gostariam de estar sobre um altar, não estão. Então a oportunidade que eu tenho de dar, eu não posso também desprezar. Assim como a oportunidade que eu tenho de receber, eu não posso desprezar, eu também não vou desprezar a oportunidade de dar. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. As oportunidades que Deus nos dá, então nós temos que aproveitá-las. Tanto em relação ao que eu posso dar para Deus, oferecer para Deus, como em relação ao que eu posso fazer em relação às pessoas. O que eu não posso fazer, e não se deve fazer, eu vou ficar lançando pérola para porcos. Não. Eu vou pregar, eu vou orar, eu vou transmitir, eu vou tentar abençoar alguém que está se lixando, que não quer, que não tem interesse. Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, uma é a oportunidade de receber. Todas as oportunidades que Deus me dá para receber dele alguma coisa, tem que agarrar. Todas as oportunidades que Deus me dá para oferecer a ele alguma coisa, ou abençoar outras pessoas, dar a ele ou abençoar outros, eu tenho que aproveitar. Eu não vou desprezar. Eu não posso desprezar. Então, tem pastores, ex-pastores, que agora choram, se lamentam. Eles tiveram a oportunidade de dar para Deus e para os outros. Eles desprezaram. Tem pastor que só quer pregar se for para muita gente. Para pouca gente, ele diz, não, eu não prego para pouca gente. Eu não prego para pouca gente. Muitos desses hoje não pregam para ninguém mais. Outros tiveram chance de pregar, desprezaram. Tiveram chance de abençoar, desprezaram. Tem muitos por aí que hoje eles não têm nada. Não tem presença de Deus, não tem vida com Deus, não tem mais nada. Porque muitas das vezes a oportunidade que tiveram para dar, eles não quiseram aproveitar. Eles desprezaram. Então você tem que olhar para a sua vida, você tem que olhar para a sua vida, eu tenho que olhar para a minha todos os dias. Todos os dias. Você tem que olhar para a sua todos os dias e perguntar assim, caramba, o que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus me dá para receber dele alguma coisa? Eu estou jogando fora, estou desprezando, O que eu tenho feito com as oportunidades que Deus tem me dado para me dar? Para me oferecer em relação a Ele e em relação às pessoas. O que eu tenho feito com isso? Eu tenho aproveitado? Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Eu estive em Moçambique 2013, 14, 15
2022. 2013, eu fui com a esposa, pregamos numas 30 igrejas. Porque alguns compromissos eram mais demorados, encontro de pastores, enfim. 2013, eu preguei em quase 60 igrejas em Beira. Eu de manhã numa, de tarde na outra, à noite na outra. Eu só não ia onde eu perguntava, o bispo, quero que o senhor pudesse ir lá na igreja tal. Quem é um pastor? Como é que é? O cara lá é um malandro, o cara lá é um corrupto. Não, lá eu não piso os pés. Não vou. Não, é homem de Deus. Eu vou, não quero saber se tem 5 pessoas, 2, se é igreja de lata, de palha. Eu fiquei 20 dias. Fui em 60 lugares praticamente. Deus está me dando oportunidade para dar. Eu vou dar. Não importa se eu vou voltar quebrado aí, chegar no hotel 11 horas da noite e ter que acordar no outro dia 5 horas. Quando eu saí de lá, eu sempre fiz assim. Eu não saí com aquela sensação de, podia ter feito mais. Não, não. Toda oportunidade que Deus me deu, eu aproveitei. 2014, voltei lá e alguém disse, um líder da igreja, eu queria muito que o senhor fosse lá no Zimbábue, pregar para alguns líderes lá, de uma igreja. Como é que a gente chega lá? Carro. A gente arruma um carro e a gente vai. 2 pastores comigo. 12 horas de chão. 12 horas de chão. Não é estrada igual aqui, São Paulo, estrada boazinha, não existe isso. O que podia fazer em 7 horas, nós fizemos em 12. 6 horas da manhã, saí de Beira. Chegamos lá numa cidade, Mutare, lá no Zimbábue, 6 horas da tarde. Só descia para abastecer. Vamos embora, não tem problema. É uma oportunidade que Deus está me dando, para mim dar. Eu vou, não importa quantos vão ter lá. Chegamos 6 da tarde. 7 horas fiz a reunião com eles. Quantos tinham lá? Parece que umas 12 pessoas. Não tem problema. Fui lá, fizemos, tal. Dormimos no outro dia, volta de novo para Moçambique. Zimbábue é outro país. Não tem problema, não tem problema. 12 horas de chão de novo, estrada daquelas. Estrada daquelas. Não jogo fora. Eu não jogo fora a oportunidade. Não posso perder tempo inutilmente. Isso eu não perco. Não, perder tempo inutilmente, não adianta que ninguém me faça perder tempo inutilmente. Não adianta. Não perco tempo inutilmente. Se eu tiver que gastar meu tempo com alguma coisa que é da vontade de Deus, ou alguém que tem interesse, ou que vai abençoar Deus, que vai me abençoar, eu gasto tempo. Perder tempo inutilmente, não perco. Porque tempo é precioso. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu tenho para receber o que Deus tem para me dar. Eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu tenho para abençoar. Para abençoar. Para abençoar. Tenho que aproveitar as oportunidades que eu tenho para abençoar. Podia sair daqui, naqueles dias que estava o telhado aí, tudo céu aberto aqui, o templo aqui, céu aberto, sair daqui e tal. Carro ali, Avenida Santo Antônio. Alguém se distraiu do outro lado da pista, alguém se distraiu, deu uma freada, a moça vinha numa moto e bateu no carro, voou para o meu lado, a moto dela e ela. Ficou a 1 metro, a moto dela parecia coisa de filme. Não bateu no carro. A 1 metro do carro, ainda bem que eu vim devagar, parei, a moça voou e a moto voou.
E ela gritando desesperadamente de dor. Desci do carro, fui lá, vieram algumas pessoas. Eu falei, liga alguém para o SAMU. E ela desesperada, eu falei, posso fazer uma oração? Sim, senhor. Fiz uma oração. Restaura a saúde dela, faz isso e aquilo e tal. Não sei, talvez eu nunca vá ver aquela moça de novo, nem ela vai me ver, nem sabe quem sou. Só disse para ela, eu sou um pastor, posso fazer uma oração? Posso. No meio da rua, orei, fiz oração por ela, acalma o coração dela, restaura a saúde dela, repreenda essas dores, abençoa e tal, fiz a oração. Depois eu falei, tem alguém da sua família para mim avisar? Me deu o telefone, o celular, liguei lá, falei com a família, falei, calma, ela está consciente e tal. Vieram depois o SAMU, quando o SAMU chegou, eu fui embora. Eu entendi que ali era uma chance para abençoá-la de alguma maneira, não é só porque sofreu um acidente, orei por ela. Não, tem chance de dar, tem chance de oferecer, tem oportunidade para fazer para Deus e para os outros, não joga fora. Aproveita tudo, as oportunidades que Deus te dá. E muitos cristãos, eles não fazem isso. As oportunidades que eles têm para receber, eles fazem como Marta, tem coisa mais importante, jogam fora. E outros têm oportunidade de dar para Deus. Sua vida não é só os seus dízimos, as suas ofertas, a sua fé, a sua vida como oferta, ter oportunidade de abençoar os outros. Eles não fazem. Tem cristãos vivendo apenas para si, minha vida. E no máximo aqui, a minha casa, a minha família. Às vezes você tem oportunidade de pregar para alguém, não prega. Tem oportunidade de orar por alguém, não ora. Tem oportunidade de evangelizar alguém, não evangeliza. Tem oportunidade de abençoar alguém, não abençoa. Porque às vezes está só pensando em si. Então, oportunidades, seja para receber, ou seja para dar, a gente não joga fora. A gente não joga fora. Aconteceu um problema aqui no telhado, primeira pessoa que conseguimos para subir, ajudar, fazer alguma coisa, foi um rapaz, pedreiro, coitado, problema de alcoolismo. E me avisaram, ele tem um problema de alcoolismo. No outro dia ele apareceu aqui de manhã, já estava meio que embriagado, os olhos vermelhos, deve ter bebido muita noite, não estava bem. Aí subiu lá, não vi, subiu tal, depois ele desceu, aí queria dinheiro de bebida. Ô pastor, eu estou na abstinência, pastor. Não, eu falei, jamais eu vou lhe dar alguma coisa para você beber, dinheiro para beber, de forma alguma, nem para você, nem para ninguém. Não vou fazer isso. Aí foi ali e tal, daqui a pouco, o Senhor veio, subiu no telhado de novo, eu falei, desce. O senhor não tem condições de, uma pessoa normal, de repente lá em cima já é um risco. Não. Desce. Deixe de fazer uma oração. Deus pode libertá-lo dessa situação. Orei por ele, abençoei. O senhor não tem condições de trabalhar aqui nessa situação de risco, não. Orei por ele. A oportunidade que eu tenho de abençoar alguém, eu vou abençoar. Eu não posso viver como muitos não recebem mais espiritualmente, porque desprezam as oportunidades que têm para receber. E outros não recebem mais, porque também não se empenham para dar. São cristãos que visam apenas sua própria vida, seus próprios interesses e, no máximo, dentro da sua casa, a sua casa. A Bíblia diz, dai, e ser-vos-á dado, com boa medida,
sacudida, recalcada e transbordante, se vos darão generosamente. Porque com a medida que medides, vos medirão também. Isso não se trata apenas de ofertas. Isso não se trata apenas de ofertas. Isso se refere a tudo, tudo. Então, às vezes, muitos cristãos, eles só enxergam dar para os seus, para os da sua casa. Vou orar pelo meu filho, então só ora pelo filho. Vou orar pelo meu marido, pela minha esposa, vou orar só pelos seus. Eles não se importam com os outros. Não se importam com os outros. Então, quando aquela mulher chamada Maria teve a chance lá de estar onde Jesus estava, o que ela fez? Ela quebrou o vaso e demonstrou daquela forma o seu amor, o seu desejo de oferecer, de ofertar. Ela ungiu Jesus. Ungiu Jesus. Ela não deu dinheiro nas mãos dele ou dos discípulos. O que ela tinha de mais especial, ela usou para ungí-lo, como quem diz assim: eu quero dar, eu quero oferecer, eu quero oferecer o que eu tenho. Então nós podemos aproveitar as oportunidades que temos para receber o que Deus nos tem para dar, e temos que agarrar as oportunidades. E nós também temos chance de oferecer para Deus e abençoar os outros. E o que nós vamos fazer com essas oportunidades? Jogar fora? Não posso jogar fora. Não posso jogar fora. Eu tenho que pegar as oportunidades que eu tenho. Então, eu quero fazer oração. Você tem que, no seu lugar aí, eu faria exatamente isso. Uma pergunta: o que eu tenho feito com as oportunidades que Deus tem me dado para receber o que Ele tem? Eu me agarro com isso? Ou eu tenho jogado isso fora? Eu tenho desprezado como fez Marta? O que eu tenho feito com as oportunidades que eu tenho para oferecer para Deus e abençoar os outros? Eu tenho aproveitado as oportunidades? Ou eu tenho jogado fora? Então, uma coisa é certa: o ideal e o que Deus quer é ver que nós não jogamos fora oportunidades, nem de receber e nem para dar, nem de receber e nem para dar, nem para dar. A moça estava lá gritando de dores. Você podia muito bem só ligar para o SAMU. Estaria ajudando? Estaria. Mas ligar para o SAMU tem um monte de gente que pode fazer. Mas abençoá-la com a oração, não tinha. E ainda que tivesse. Então, quando eu saí de lá consciente de que eu aproveitei a oportunidade que eu tive de orar por ela. O rapaz veio aqui, trabalhou aqui na segunda-feira, outro dia de manhã um pouquinho, nos ajudou, agradeci, falei: Deus te abençoe, pagou o trabalho que ele fez aqui. Mas eu fiz uma oração por ele, eu o abençoei, eu orei por ele. Ele teve uma oportunidade de ouvir uma palavra e receber uma oração. Não tem preço. A oportunidade que Deus colocou para mim dar, para mim abençoá-lo, eu vou aproveitar a oportunidade. Então eu quero orar. E tome muito cuidado para que você não seja ou não viva o que muitos cristãos estão vivendo. Porque tem muitos cristãos que estão se lamentando porque eles dizem assim: eu tive tanta chance com Deus, eu tive tanta chance de receber o que Deus tem para dar e eu desprezei e hoje não tem mais. Tem. E tem outros que se lamentam porque eles tiveram chance de dar para Deus, de oferecer para Deus e abençoar os outros. E eles também não fizeram. Eles também não fizeram. Porque eles viveram
apenas pensando em si, apenas pensando em si. E a coisa não pode ser dessa forma. Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Fique de pé, faça uma oração com sabedoria, ore para a sua vida, aproveite as oportunidades que você tem, tá bom? Feche os seus olhos no nome de Jesus. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer, e se preciso for, por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder. Senhor, quero aprender amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão. Holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Feche os seus olhos, por favor. Fale com Deus. Olhe para dentro de você, seu coração, suas práticas, suas obras. Na vida já não é bom quando se perde oportunidades justas, agradáveis, quando nos voltamos para Deus e temos o privilégio de conhecer a verdade, de desfrutar de tantas coisas que Deus nos oferece. Precisamos estar atentos para não viver jogando fora as oportunidades que temos em receber aquilo que Deus nos tem concedido, dado. Maria tinha visão espiritual. O reino de Deus estava dentro dela em primeiro lugar. Ele entendeu que não havia nada mais importante a fazer naquele momento do que assentar-se para receber os ensinamentos de Jesus.
Marta, por sua vez, não tinha uma visão voltada para o reino de Deus em primeiro lugar. Considerou as tarefas de casa mais importantes e ainda distorceu tudo, achando que Jesus estava sendo conivente com o erro da irmã, e chegou ao ponto de dizer: o senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha nos afazeres? Ordena que ela venha me ajudar. E ela se considerava certa. Jesus disse: tua irmã escolheu a boa parte. Quantos cristãos estão dentro de hospitais, gostariam muito de estar dentro de uma igreja buscando a Deus e não estão? Quantos estão por aí se lamentando porque desprezaram as oportunidades de receber? Veja, pergunte a você mesmo o que você tem feito com as oportunidades de receber espiritualmente o que Deus tem oferecido, dado a você como oportunidade. Assim também é preciso olhar e ver o que temos feito com as oportunidades que temos para dar a Deus e aos homens. Maria tinha um vaso de alabastro, era o que ela tinha de mais importante na vida, e ela o quebrou e ungiu Jesus e secou os pés dele com os cabelos. Ela queria dar, ela queria oferecer, ela queria expressar a ele seu amor, sua gratidão, sua consideração, e ficou com um testemunho extraordinário nas Escrituras. Assim também Deus nos dá oportunidades para dar a Ele, oferecer a Ele o que temos, nossa fé, nosso amor, nossa fidelidade, nosso serviço e muitas outras coisas, e nos dá oportunidades em relação às pessoas. É preciso olhar e ver o que tem sido feito com as oportunidades que temos para dar. Ó Espírito Santo, fale aos corações. Se há pessoas aqui desprezando as oportunidades que tem para receber o que o Senhor tem para dar, que haja arrependimento, mudança de visão, de foco, de objetivos, e se aprenda a colocar o reino de Deus, o aspecto espiritual em primeiro lugar. Se há pessoas aqui vivendo na base do egoísmo, Senhor, olhando apenas para si, que quase nada tem oferecido a Ti,
e quase nada tem feito pelos outros, por aqueles que o Senhor coloca em seus caminhos, e eles têm desperdiçado chances em dar ao Senhor e aos outros. Fale com eles, para que haja arrependimento profundo e se viva como o Senhor quer, porque o Senhor deseja olhar para nós e ver que todas as oportunidades que temos para receber, nos colocamos e agarramos as oportunidades. E todas as oportunidades que temos para dar, seja para o Senhor, ou seja para o próximo, nós temos aproveitado a oportunidade. Ó Espírito Santo, fale aos corações, para que eles não vivam e não tenham que viver o que muitos cristãos estão vivendo por aí, frustrados, fracassados espiritualmente, caídos, porque desprezaram as oportunidades de receber, e outros a oportunidade de dar. Fale aos corações e venha, Senhor, abençoar, oferecer a outra face a quem na face me bater com tua verdade, me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo vive. Vai em mim, quero aprender a amar como a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender, quero aprender a amar e odiar, para abençoar, contigo ter eterna comunhão, a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Agradeça a Deus, agradeça a Ele, glorifique por todas as oportunidades que Ele tem lhe dado, e receber e dar, mas não basta apenas agradecer, Ele quer que venhamos aproveitá-las. Oh, nós te glorificamos, nós te glorificamos pelas oportunidades que o Senhor concede para nos envolvermos contigo,
para receber a tua presença, a vida que o Senhor tem, de ouvir a tua palavra, Senhor, de poder buscá-lo livremente. Te agradecemos pelas oportunidades que o Senhor dá em podermos oferecer ao Senhor, em abençoar outros que são colocados no nosso caminho. Que o que ouvimos aqui produza frutos no coração. O teu nome seja glorificado. Os que creem digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus.